Vamos analisar as práticas que estão vigorando agora no momento, as práticas que líderes estão usando. E uma das práticas é uma prática antiga, a prática de não poder comprar e vender. Esta prática iniciou, a primeira vez que usaram desta prática foi lá em Sodoma e Gomorra, em que estrangeiros que iam para estas cidades não podiam comprar e nem vender. Como eles faziam isso? Tudo que eu irei falar aqui está em livros antigos, eu já escrevi a respeito, usando as referências, as falas, as escritas de livros antigos, que detalham essa prática antiga, é um costume antigo de não poder comprar e não poder vender. Esta prática está por toda detalhada e podemos conhecer ela através de textos antigos. Então, todo estrangeiro que adentrava em Gomorra, Sodoma e Gomorra, não podia comprar. E a população dessas cidades tinha prazer, eram unidas para ver o estrangeiro morrer de fome lá, porque não podia comprar. E também o cidadão de lá não podia dar pão para que morresse de fome o estrangeiro dentro desta cidade, porque ele não podia comprar e também não podia ganhar, receber de alguém por compaixão o pão para que se alimentasse e continuasse a sua vida. E a prática se estendia na questão de vender. Como que era o contexto de vender? Todo estrangeiro, também estrangeiro, que entrasse nas cidades da região de Sodoma e Gomorra para vender, nenhum cidadão da cidade podia comprar deste mercador estrangeiro algum objeto. E além de não poder comprar, logo quando eles ficavam observando o mercador ali triste por não vender nada, e depois o que eles faziam? Eles tomavam a mercadoria do mercador e o expulsavam da cidade. Então, esta era a prática de não poder comprar e vender. Esta prática de não poder comprar e vender foi o motivo para que Deus destruísse Sodoma e Gomorra. Isso está também detalhado em livro antigo. E é isso que é o verdadeiro sodomismo, que é proibido nas escrituras. As escrituras, quando fala sodomismo, você lembre, é a prática de não poder comprar e vender. É essa maldade que se faz com o ser humano. Por causa desta maldade que veio a destruição de Sodoma e Gomorra. Agora eu vou adentrar nas questões de agora, por praticarem esta prática, e falar que agora vem a destruição também, por causa que usam deste costume, desta prática antiga de não poder comprar e vender. Só que a destruição vem em cima daqueles marcados pela besta. Inicia no dia 18 de novembro a destruição dos povos que se marcaram com a marca da besta. Esta é a punição pela prática de não poder
comprar e vender. Esta é a punição por praticar o sodomismo. Praticaram esta prática antiga contra mim, contra Diego Franco Facundo, não deixando eu poder comprar e nem vender. Eu vou detalhar ainda mais para que você entenda que realmente praticaram isto contra mim, que é o não poder comprar e vender. Praticaram isto na atualidade. Eu sou vítima e sou testemunha de outras vítimas que passam pelo mesmo problema de não poder comprar e vender. O contexto histórico e conceitual de não poder comprar e vender não para nas questões de Sodoma e Gomorra e na prática que se originou ali naquela região. Estas questões se estendeu na questão histórica e conceitual para que compreendemos historicamente o que é não poder comprar e vender. Nos livros de Macabeus, que são livros antigos e históricos, nos narra exemplos de não poder comprar e vender dentro da região de Israel. O povo israelita também usou a mesma prática antiga. O povo israelita, que é narrado nestes livros, em livros antigos, eles usando esta prática de não poder comprar e vender, eles usaram contra povos invasores que estavam adentrados em Israel, que montaram, que construíram fortificações dentro de Israel. E os povos de Israel, os judeus, vendo a situação em que estavam, em que o inimigo, estrangeiros, inimigos da lei de Deus, estrangeiros inimigo do povo judeu ali presente estava, eles queriam expulsar esse povo. E eles tiveram a ideia de usar a prática antiga de não poder comprar e vender. Os judeus usaram desta prática antiga na região de Israel das seguintes formas. Aqueles invasores que estavam na fortificação não podiam trabalhar fora da fortificação, porque dentro da fortificação eles estavam protegidos, né, dos povos que os circulavam, que eram os judeus. Então, fora eles não podiam trabalhar, que era plantar e criar animais. Sendo assim, eles não tinham subsídios, eles não tinham alimento para vender. Assim, impossibilitando de trabalhar nesta questão, impossibilita de vender. Também era proibido que os judeus dali da região comprassem desses invasores que estavam ali montados numa fortificação. Então, eles não podiam comprar deles.
E também eles eram proibidos de sair da fortificação. Então estavam cercados, sem poder trabalhar. E também era proibido que eles comprassem nas redondezas da região alimento, coisas de sua subsistência. Então, essa era a prática de não poder comprar e vender historicamente, que começou com Sodoma e Gomorra, depois os judeus passaram a praticar posteriormente para expulsar invasores. E eles conseguiram, através da prática de não poder comprar e vender, expulsar os invasores da fortificação, porque eles estavam ali passando fome, necessidade. Então, os judeus também nos ensina o que é não poder comprar e vender. Agora vamos para esta prática atualmente, como líderes estão usando esta prática. Líderes ofereceram algo, ofereceram a marca da besta. E aqueles que negaram, logo já não podia trabalhar. Vocês vê a similaridade conceitual e histórica de não poder comprar e vender o que é. Já inicia aí. Eu sou vítima, não pude trabalhar. Estou há 3 anos sem trabalhar por conta desta prática de não poder comprar e vender. Eu já vi pessoas que não tinham a marca, que não tinham a comprovação de ter a marca, serem impedidas de adentrar no mercado, ou seja, não poder comprar. Eles usaram a mesma prática. Isso aconteceu já há uns dias atrás, né? Aconteceu. Agora eles já não estão mais cobrando a marca para você entrar no mercado. Mas isso eles já fizeram. E tem vídeos mostrando que sim, isso fizeram. O vídeo que eu vi foi lá na França, uma família com os carrinhos de supermercado barrado, pois não podiam comprar, porque não tinham a comprovação para mostrar que tinha a marca da besta. E eu vi muitos serem expulsos de seus trabalhos porque não tinham a comprovação de estarem marcados. Isto é prática de não poder comprar e vender. Porque está estabelecido historicamente e conceitualmente o que é não poder comprar e vender. E essa mesma prática de não deixar trabalhar, tanto aconteceu em Sodoma e Gomorra, como aconteceu em Israel, dentro da prática de não poder comprar e vender. Então, isto está dentro da prática e do costume do não poder comprar e vender, o eu não poder trabalhar. Eu já vi uma casa que prestava serviço, um hotel, ser fechado. Eu vi, porque eles não tinham o comprovante da marca da besta. Ou seja, eles tanto foram impossibilitados diretamente de não trabalhar, como também indiretamente de vender, porque ali é o hotel, o produto do hotel para a venda é se fazer
pessoas estarem ali como inquilinos, né? Pernoitar, ou passar o dia, ou alguns dias. Então, isto é o vender do hotel. Eu também vi pessoas serem impossibilitadas de vender, fecharem seus comércios em uma determinada situação. Lógico que na situação em que o geral era proibido de vender, ainda não estava ali a marca da besta. Mas era um início para a marca da besta. Estavam montando o início da marca da besta. E adentra no contexto estas coisas. Não é necessário levar ao extremo, mas é necessário ser usado algumas coisas dentro do costume e da prática para que se faça ser executado a prática. Pensamos no caso do extremo, em que muitos cobram o extremo para que acredite que esteja em época de marca da besta e em época de prática de não poder comprar e vender. Vou usar como exemplo eu. Se fosse um extremo deste, como o extremo lá de Sodoma e Gomorra, o extremo de Sodoma e Gomorra era que morresse de fome, pois não podia comprar, ninguém podia dar, ninguém podia vender. Nas Escrituras, em nenhum momento fala de sermos alimentados por Deus num período como este. Estou 3 anos já padecendo desta prática. Imagina eu 3 anos sem poder comprar e sem ninguém me dando o pão por compaixão. É lógico que eu morreria em questão de 1 semana de fome, né? Então, não tem nas Escrituras falando que os cristãos que negassem a marca da besta morreriam todos de fome. Não tem. Por quê? Porque foi medido as circunstâncias. Não colocaram o extremo das circunstâncias, porque por misericórdia de Deus. Deus não permitiu que se chegasse ao extremo, que se praticasse sim, mas não ao extremo. Então as pessoas tiveram que trabalhar escondido, tiveram que trabalhar informalmente. As pessoas como eu tivemos que ficar escondido, tivemos que ficar calados, não revelar que não tem a marca da besta, tivemos que fingir para os vizinhos que também éramos iguais a eles, não tivemos que ficar calado nestes assuntos e sairmos quando fosse tocado sobre esse assunto, e tivemos que esconder dos demais que a gente não era marcado pela marca da besta, com medo de sermos denunciados, presos e mortos posteriormente, por ser marcado a força com a marca da besta, e sabemos que a marca da besta é um veneno que traz a morte. Todo aquele que se deixa adentrar o veneno, a marca da besta, morre posteriormente. E as Escrituras nos passam que os escolhidos, o trigo, não morre, é protegido. Então, fica uma parcela de pessoa protegida sem tomar a marca da besta. As Escrituras nos passam isto. Não é todos que se deixam
E o próprio livro de Apocalipse nos mostra que alguns escapam, alguns não estão marcados com a marca da besta e alguns são protegidos. É o caso dos 144 mil selados. Não estou falando que só tem 144 mil. Tem mais pessoas além deles que se salvaram. Isto é questão de interpretação, de entendermos que há um grupo separado e outro grupo que não tem as características dos 144 mil, mas também se salvaram. Não vou adentrar nas questões, nas características dos 144 mil selados, que é um grupo à parte. Então, eu estou provando, mostrando que eu sou vítima desta prática antiga, muitos são vítimas desta prática antiga, e agora eu estou esperando a confirmação divina da punição que virá por seres humanos aceitarem mandatos de demônios para fazer um mal contra pessoas, que é este grande mal de perseguir pessoas para que morram de fome, para que percam suas vidas, para que percam seus empregos, para que sejam perseguidos, que vivam isolados, calados, com medo da população que apoia um veneno, que apoia a morte da raça humana. Eu sou testemunha de que isto está acontecendo. Estou vendo ao meu redor pessoas agora adoecendo, pessoas morrendo por causa da marca da besta. E estou vendo nas Escrituras a grande punição iniciar por meio de textos, e eu tenho esclarecido em artigos que inicia a grande punição agora no dia 18 de novembro de 2024. Punição esta vinda de Deus, por causa que pessoas quiseram fazer o mal contra as outras, desejaram o mal contra as outras e descriminalizaram isolaram pessoas da sociedade, tiraram pessoas da questão de cidadão, tiraram seus direitos, os perseguiram, os humilharam, e agora vai vir a punição de Deus, porque Deus é justo e Ele é um grande juiz que pratica a justiça. Amém.